De volta aqui no canal e eu quero falar sobre os escolhidos do Renato para o confronto de logo mais à noite contra o Flamengo. Só que desses escolhidos do Renato, tem 9 definidos e tem 2 dúvidas, pelo menos para nós, né, que não estamos lá dentro do vestiário, porque o Renato só vai divulgar isso alguns minutos lá antes da partida. Lembrando que hoje tem Jornada do Bagé, o comando de sempre de Marco Antônio Pereira narrando a grife da narração esportiva brasileira a partir das 7 da noite, hein? O jogo começa às 9h30, 7 da noite, a gente abre a jornada já fazendo pré-jogo. Tem uma novidade que estará na esplanada recepcionando os torcedores. Então hoje tem Jornada do Bagé e eu vou falar agora dos escolhidos do Renato para o jogo contra o Flamengo e essas 2 dúvidas. Será que ele vai com 3 volantes ou ele vai com 3 zagueiros? Isso depois da vinheta. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Já te inscreve no canal, dá o teu like aí para participar ativamente da Jornada do Bagé. E esse vídeo é para Zapay. Zapay é o aplicativo que resolve o problema de quem tem moto, carro, caminhão, tá com licenciamento vencido, IPVA que não conseguiu pagar, tem multa também que já venceu, tá um tumulto, tu tá fugindo de blitz. Então primeiro te acalma, depois vai aqui na descrição do vídeo, ali tem um link, tu vai clicar nesse link, vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. E a partir daí tu usa o código BAGÉ20. Esse cupom BAGÉ20 te dá 20% de desconto em toda a negociação. Se tu já tiver um débito em aberto, uma multa por vencer, já coloca nesse bolo aí e, cara, parcela lá em até 12 vezes no cartão e resolve o teu problema direto com a Zapay. Aqui na descrição do vídeo tem o link, clica nele e baixa gratuitamente o aplicativo. Os confirmados para o jogo, né? Grando, João Pedro na lateral direita, Reinaldo que volta na lateral esquerda, Jeromel e Kahneman. Tá? Aí nós temos 5 confirmados. O 6º confirmado é o PP. O Vila Sante também está confirmado. O Carbajo não tem condição de jogo. O Cristaldo também está confirmado. E o Galdino também está confirmado. Esses 9 estão confirmados. Bom, o que são essas 2 vagas? É a opção que o Renato vai fazer entre jogar com 3 zagueiros ou 3 volantes. Se ele jogar com 3 zagueiros, ele vai colocar o Bruno Alves. Aí já tem 10 nomes. Aí a outra dúvida, esse outro jogador é o do ataque, Bessosi ou Nathan Fernandes. Lembrando que o Bessosi começou contra o Atlético Paranaense e foi sacado. Depois o Nathan recebeu a oportunidade até antes do Bessosi no jogo contra o São Paulo e também foi sacado. E aí fecharia o time. Bom, mas o que muda se ele escolher jogar com os 3 volantes? Aí não teria o Bruno Alves e essa entrada ali ao lado do PP e do Vila Sante seria do Josué, que foi titular contra o São Paulo. E aí, complementando com o Nathan Fernandes ou Bessosi. O Renato já definiu, obviamente. Eu, particularmente, não consegui descobrir, mas o Renato já definiu. O Galdino vai fazer uma função de falso 9, porque poderia jogar nesse time ainda o João Pedro Galvão. Só que o João Pedro Galvão, ele foi sacado ainda no primeiro tempo, quando sentiu lesão muscular na virilha, contra o Fortaleza. Aí ele ficou fora do restante do jogo, obviamente, saiu no primeiro tempo. Ele não teve condição de jogar o Grenal, não teve condição de jogar contra o Atlético Paranaense, não teve condição de jogar contra o São Paulo. E ele voltou fazendo apenas treinamentos. Ele não foi testado, por exemplo, num jogo treino, algo mais forte, que o Renato costuma fazer isso. Então, dificilmente, João Pedro Galvão comece o jogo, né? A menos que ele tenha total confiança por parte do Renato. Porque ele seria, entre aspas, este falso 9. Porque o Galdino, ele tem ajudado o Renato como um segundo atacante, até porque ele finaliza a longa distância, né? Acaba fazendo gols, fez gol, por exemplo, contra o Corinthians no empate em 4-4, mas o Galdino também serve para o Renato como jogador para rechear meio campo, porque ele é obediente taticamente, né? Ele é o novo Tassiano do Grêmio. Volta e meia faz um gol, dá carrinho quando precisa dar carrinho, e o Renato gosta muito. Então essa é a função nesse momento do Galdino. Então, escalados neste momento, pelo menos para nós, né? O time já está na cabeça do Renato. Grando, João Pedro. Eu sei que você deve estar pensando assim, tá, Bagé, mas ele vai jogar de que forma? Cara, eu tenho um palpite que ele possa usar os 3 zagueiros, porque tanto o Kahneman quanto o Jeromel, eles já não têm mais a velocidade de outrora. E esse terceiro zagueiro serve muito mais para fazer uma cobertura, para ser o zagueiro da recuperação. Essa é a função normalmente do Bruno Alves, né? O Kahneman sai para ser o caçador, o Jeromel é o cara da antecipação, mas quando tem 1 contra 1, geralmente Jeromel e o Kahneman vão perder na velocidade, porque já não tem mais aquele vigor físico. Por isso o zagueiro dá sobra para poder eu não digo deixar mais retrancado, mas poder ser esse zagueiro de socorro dos botes do Jeromel e do Kahneman.
Então esse é um ponto. Agora, dos que estão definidos, Grando, João Pedro, Jeromel, Kahneman, Reinaldo, Vila Sante, PP, Cristaldo, Galdino. A partir daí tem essas duas entradas. Ou entra o Bruno Alves na zaga, e aí se entrar o Bruno Alves na zaga, tem mais Nathan Fernandes ou Bessosi, ou entra o Josué entre os volantes. Aí se entrar o Josué entre os volantes, não entra o Bruno Alves, e lá na frente, Nathan Fernandes ou Bessosi. Seria esse time. O que eu imagino, vamos lá, na função de vamos com 3 zagueiros, para ficar mais simples. 3 zagueiros jogariam Grando, João Pedro, Kahneman, Bruno Alves, Jeromel, Reinaldo, Vila Sante, PP, Cristaldo, Nathan Fernandes ou o Bessosi e o Galdino. Com 3 volantes, tira o Bruno Alves, Grando, João Pedro, Jeromel, Kahneman, Reinaldo, PP, Vila Sante, Josué, Cristaldo, Nathan Fernandes ou Bessosi e lá na frente o Galdino. Deve ser esse time. Desses jogadores aí, por isso que eu disse que dos 11 titulares, 9 já estão definidos pelo Renato. Esses outros 2 o Renato também tem a definição, mas isso ainda não chegou além do vestiário. Mas me deixa o teu recado aí. Pelo menos coloca o comentário do que tu acha, o que seria o ideal, porque a tarefa não vai ser fácil. Só que hoje é dia de apoiar. Todos os 90 minutos mais os acréscimos, apoiar o tempo inteiro. E nós, na arquibancada, teremos que ser esse 12º jogador. Depois, se tiver crítica, qualquer situação, a gente faz depois do jogo. Mas durante o jogo vai ter que ser um apoio irrestrito para a gente tentar, pelo menos, dar uma abafa nesse poderoso time do Flamengo. Te inscreve no canal, deixa o teu like e aperta o sininho para receber as notificações. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.